Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jorge Oliveira. Vamos dar continuidade agora no nosso estudo de Colossenses que temos feito. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículo do 20 ao 23. E se você é novo no canal, você não conhece os outros vídeos, eu quero convidar você a acessar a playlist que nós temos sobre os estudos de Colossenses e tantos outros vídeos que nós temos na área de cosmovisão, na área de educação de filhos, homeschooling e entre outros assuntos que nós falamos aqui. Se você também ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que têm interesse nessa temática. Então vamos para o texto. Colossenses 2, do 20 ao 23, diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Então, Paulo começa aqui falando, se morresses com Cristo. E esse termo com Cristo, como mais uma vez ele tem falado na sua carta toda, esse com Cristo tem a ver com a identidade com Ele. Então, se nós morremos com Ele, morremos para o mundo, né? Se nós entendemos a mensagem do Evangelho que Jesus fez por nós, morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo. E essa ideia de mundo que ele traz aqui é da palavra cosmos, do grego. Então, vos sujeitais às ordenanças. E ele está falando das ordenanças, se sujeitar às leis que eram impostas, né, que a gente já falou no texto passado. E ele continua aqui exemplificando de uma maneira mais específica. Né? Não manuseis isto, não proveja aquilo. O peso, né? Paulo está dizendo que eles confiam nessas coisas. Eles confiam no não toque naquilo, não faça isso, em leis. Nesse peso da lei. Na época dos judeus, as pessoas iam interpretar a lei, eles escreviam mais leis ainda que traziam mais peso para as pessoas. E Paulo está dizendo aqui que você andar debaixo desse jugo é muito ruim, né? Desse jugo legalista. E o outro oposto do legalismo, que é a libertinagem, também é ruim, porque ele está dizendo que está fora de todas as leis, que eu faço como eu quero. São meio que duas ideias de redenção. A libertinagem pensa que ela por ela pode fazer o que quiser e se redimir, e o legalismo de que as leis que ele faz vai conseguir alcançar algo diante de Deus. Só cumprindo as leis, as regras, ele vai ser mais aceito ou vai estar num patamar diferente. E Paulo está dizendo que nenhum dos dois. O foco está em Cristo. Nossa identidade está nele e no que ele fez por nós. Então, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, acrescentando, né, essas doutrinas. E aí ele continua, pois que todas essas coisas, né, tudo que ele falou do legalismo passado, com o uso se destrói. Elas são desse mundo e vai passar. Então, ela não tem como ela não passar. Elas vão se destruir. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Ela parece ser espiritual, ela tem essa roupagem. E muita gente gasta muito tempo focando nisso, né, em se tornar espiritual para as pessoas. Né? Como, por exemplo, eu falo sobre criação de filhos às vezes, e as pessoas querem que os filhos cumpram certos tipos de atividades até na igreja para mostrar quão santos os pais são. Então, os pais querem meio que usar os filhos como troféu, então ficar formando pequenos fariseus ali. Quando nós não fomos chamados para isso como pais, nós somos chamados para mostrar o Evangelho, a graça de Cristo, e que nós precisamos tanto dessa graça da mesma maneira que os nossos filhos precisam. Então, tirar essa roupagem de espiritualidade, essa aparência, né, o que Paulo está falando aqui, aparência de sabedoria como culto de si mesmo. Esse culto de si mesmo é o orgulho de um coração legalista. O objetivo está em mostrar a sua espiritualidade, mostrar a glória em si mesmo. Então, e de falta de humildade e de rigor ascético. Então, essa questão do ascetismo que existia na época e que até hoje um certo pensamento existe, né, tipo de um mosteiro, de que agora que eu me converti, eu tenho que estar dentro, isolado, né, recluso na minha igreja para viver o cristianismo ali dentro, porque é ali dentro que funciona, então eu tenho que fugir, escapar desse mundo para ficar em um lugar santo. E Deus nos chama para o mundo, para discipular as nações, para servir, para trazer a glória dele em todas as áreas. Então, o fato de estarmos em um lugar separado não quer dizer que não encontremos pecados. Historicamente, os monastérios se revelavam um lugar de ter muito pecado, de práticas de homossexualismo, entre outras libidinagens sexuais
que a gente vê que acontecia. O problema não é se ficar recluso num lugar para ser mais santo ou mais espiritual. A questão é depender da graça de Deus onde estamos no mundo para que Ele seja glorificado, né? Para que o seu evangelho seja transmitido, a sua glória. Então nós somos chamados não para viver um espiritualismo falso, né? Uma roupagem espiritual, mas uma carência da graça de Deus, uma vida de arrependimento, de voltar sempre para o evangelho com a aceitação que nós temos em Cristo, mas não de viver essa falsidade que encontramos muitas vezes. Por isso que os cristãos são muito perseguidos nessa questão do que não pode errar, porque as pessoas fora esperam uma vida que não tenha pecado, mas a vida do cristão ainda temos, né? A situação do cristão hoje é do já e ainda não. Nós ainda encontraremos pecado no mundo, mas a diferença do cristão é que o pecado não domina, é um acidente. E Paulo está compartilhando sobre isso tudo de espiritualidade. Então, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra o pecado sexual, né? Se colocarmos mais leis para as pessoas, mais regras, isso não quer dizer que nós teremos mais pessoas perto de Deus. Na verdade, nós estamos afastando as pessoas de Deus, porque o que nos faz aproximarmos de Deus é somente o Evangelho. Tá? Então, eu queria trazer essa reflexão sobre esse texto. Que Deus abençoe vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.